Domingo 9 de outubro, um ser vivente. Continuamos estudando sobre a questão da morte, o que a Bíblia fala sobre isso. Então, em Gênesis 1, 24 a 27, ele compara a criação dos animais, como Deus criou os animais, e como Deus criou o homem e a mulher. Então, para criar os animais, Deus apenas falou: produza a terra os animais, que são os seres viventes, conforme a sua espécie. E surgiu animais de tudo quanto é jeito, milhares, milhões de animais foram criados, respirando fisicamente, não tinha nada espiritualmente ali, não tinha nada espírito. Eles simplesmente respiravam igual o ser humano respira e tem a parte física igual o ser humano tem. E quando eles morrem também, vão para o pó da terra. E ninguém fala que os animais continuam vagando por aí. Para criar a humanidade, o homem e a mulher, Deus falou entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. E disseram: vamos fazer o homem e a mulher conforme nossa imagem e semelhança. Então concordaram. Então formaram o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o fôlego inteligente. Não foi igual dos animais. Dos animais é um fôlego que Deus falou no atacado, para todos. E eles passaram a respirar, mas não têm inteligência. Agora o ser humano tem inteligência porque essa foi a vontade de Deus. Deus assoprou a inteligência e a vida nas narinas do homem e da mulher. E eles passaram a ser pessoas. Pessoas, na raiz da palavra, chamado alma vivente. Essa alma vivente é o resultado da parte física, que é o pó da terra, mais o sopro de vida. Passou a ser uma pessoa. Eles estavam separados, portanto não havia vida. Só existe vida com a junção da parte física mais o fôlego de vida de Deus. Quando você tira isso, volta ao estado original. O fôlego volta para Deus. É um fôlego que não é inteligente, ele não vive sozinho. Ele passa a ser inteligente, passa a ser vivo quando está em contato com o ser humano, com a parte física do ser humano. Por quê? Se pudesse viver só o fôlego de vida separado da parte física, Deus não teria feito a parte física. Para que fazer a parte física? Se o fôlego de vida sozinho pode viver. Então, Deus sabe que para formar uma pessoa precisa do fôlego de vida mais a parte física. O cérebro é onde habita toda a inteligência e o comando de todo o corpo. Se o coração funciona, o pulmão, o sangue, os olhos, os pés, os braços, todo o corpo humano funciona, é porque existe algo vivo dentro do cérebro.
e algo vivo em todo o nosso corpo. Quando sai o fôlego de vida, que é o que dá essa condição de vida, ele volta para Deus, mas volta sem inteligência. Não é mais uma pessoa. Se fosse uma pessoa, Deus falaria: olha, você foi formado, mas se morrer, você vai continuar vivendo. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse que se você morrer, você vai deixar de existir como pessoa, como um ser criado. Você já não vai ser mais um ser criado. Essa é a penalidade do pecado. Porque se a penalidade do pecado dava a condição de continuar vivo, então era vantagem pecar. Porque você continuar vivo, sem o corpo, você não teria doenças. Você não morreria. Então Deus falou que isso não era verdade. Mas o inimigo, ele vem e confunde a palavra de Deus, mais uma vez, como fez com Eva lá, não é de toda árvore que deve comer e tal. Enganou entre aspas, né, a Eva. Aqui também ele vem enganar as pessoas, porque as pessoas não querem ler a Bíblia. Já são incentivadas, principalmente em nosso século atual, a não acreditar na Bíblia. As religiões não incentivam as pessoas a fazer um estudo bíblico da Bíblia profundo, estudar a palavra de Deus. Muitas religiões nem a Bíblia levam na igreja, não estudam a Bíblia em casa. Ou seja, a palavra de Deus é onde Deus esclarece as pessoas. Mas o inimigo está através da televisão, através da ciência, através das filosofias e até das religiões, enganando as pessoas. Quem engana, o pai do engano é Satanás. O pai da mentira é o inimigo. Então o que ele diz? É que esse fôlego de vida é a alma. E é uma mentira. A alma vivente é a soma do sopro da vida com a parte física, o corpo. Mas o inimigo fala, não é assim. A Bíblia fala que é assim. Deus fala que é assim, mas não é assim. É do jeito que eu estou falando, o inimigo fala. Esse fôlego de vida vai continuar vivendo. Por isso que eu falei para Adão e Eva que certamente eles não morreriam. Porque eles seriam como Deus. Um ser que não precisa do corpo. Seria melhor do que o que Deus fez. Então, hoje as pessoas estão sendo enganadas. Formaram comunicação com os mortos, que nós sabemos que são os anjos caídos, que vêm disfarçando-se em parentes, em pessoas, porque conheceram a vida de todas as pessoas. Por enquanto, os anjos e Satanás não são mortais. Até a vinda de Jesus, até após o milênio, eles vão ser imortais. Depois que eles vão morrer, eles vão assumir a culpa e serão extintos. Mas até lá, eles conhecem a vida de todos. Eles estão vendo a vida de todos. Nós não podemos vê-los, mas eles nos veem. E sabem as coisas. E ele sabe que você está sofrendo por causa de pessoas que você perdeu. Então ele vem dizer que essa pessoa ainda está viva, que pode conversar com você. E vem na aparência dessas pessoas, na voz dessas pessoas. E decifram segredos que só a pessoa sabia. E assim convence as pessoas de que essa pessoa está viva. Ela não morreu. Como ele disse para Adão e Eva, certamente vocês não vão morrer. Então ele vem e, entre aspas, dá a prova de que essas pessoas não estão mortas. E Deus continua dizendo, vocês vão morrer.
é mentira de Satanás, ele é o pai da mentira. E, para terminar, nós vimos que a própria natureza é um mistério. A vida é um mistério. Nós não temos como explicar a vida. Como que um fôlego, do que é composto esse fôlego, junto com o pó da terra, que não é nada. Como daí pode formar, por exemplo, um cérebro que pesa em torno de 1 quilo, pouco mais de 1 quilo. É um tecido físico. Ele existe. Ele é um miolo que ele tem correntes elétricas, tem várias propriedades que a ciência não consegue penetrar. Nem 1% do cérebro deles tem explicação. E como eles não têm explicação, eles inventam filosofias, mitos. E aí é onde entra o inimigo. Porque ele aproveita essa falsa ciência, porque tem a falsa ciência e a verdadeira ciência. A falsa ciência e também imprime suas mentiras. A filosofia e as religiões, irmãos. Como que o inimigo penetrou nas religiões? É muita disfarçatez no púlpito das igrejas falarem que a pessoa quando morre vai para o céu, para o inferno, o purgatório. Quando morre, Deus falou que vai para o pó da terra. E o fôlego de vida volta para Deus. Esse ventinho que nós respiramos volta para Deus. Sem vida. Porque se fosse com vida não haveria ressurreição dos mortos quando Jesus voltar. Se eles estão no céu, para que ressurreição? Se eles estão no purgatório, para que ressurreição? Se eles estão no inferno, para que ressurreição? Deus estaria falando uma mentira. Mas Jesus fala que quando eu ressuscitar, é a prova de que os meus fiéis vão ressuscitar também. Todos os meus filhos vão ressuscitar, os que morreram. Quem fez o bem para a vida eterna, voltar para o Jardim do Éden, igual era Adão e Eva antigamente. Quem fez o mal, vai junto com o diabo e seus anjos para o lago de fogo, para acabar com o mal. Fogo e enxofre. Por quê? Porque precisa acabar essa mentirada. Agora o problema é que as pessoas não leem a Bíblia para saber a resposta, que só o Criador pode dar a resposta. Ele deixou a sua palavra. Precisamos crer na palavra de Deus. Quando Eva não creu na palavra de Deus, houve a tragédia que nós estamos passando hoje. Será que você vai fazer o mesmo erro que Eva fez, acreditar mais no inimigo do que acreditar mais em Deus? Não vá atrás dessas psicografias, essas manifestações com os mortos, essas crenças de que existe vida depois da morte. Só vai existir na ressurreição, se você estiver preparada. Seja uma pessoa inteligente. Creia em Deus. Aceite a Deus. Que é muito mais fácil. Exige menos fé.